O Mau Conselho voltou, então toda segunda às 8 da noite eu estou te aguardando aqui. Eu peço desculpas aí, fiquei um tempinho longe do Mau Conselho porque eu estava, gente, estudando, estava fazendo meu TCC e eu realmente não tinha tempo. Então eu mantive aí o canal Crimes pelo Mundo, mas o Mau Conselho tive que dar uma pausinha, então agora voltamos, estamos aqui de novo e eu aguardo vocês e eu quero saber o Mau Conselho de vocês para a nossa história de hoje. Porque a nossa amiga, ela tem uma vida de princesa. Mas apesar da vida de princesa, ela não está feliz. Vou escutar aí o relato dela e ver o que está acontecendo. Eu tenho uma vida de princesa. Sim, eu tenho os melhores perfumes, o melhor carro, roupas, pessoas que me auxiliam em casa. Já viajei o Brasil quase inteiro, fui para diversos países e eu sou uma moça bonita, sou nova. Por onde eu passo, eu chamo muita atenção. Minha beleza me trouxe até alguns prêmios em desfiles na minha cidade. Por onde eu passo, eu recebo muitos elogios. Dizem que eu poderia já ser até famosa pelo meu cabelo perfeito, a minha pele perfeita, os meus lábios que estão agora na moda, né? Porque são carnudos. Eu sou inteligente, sou alta, magra. Eu tenho a vida perfeita. Não, eu não tenho. Todos os dias eu já acordo com medo do que irá me acontecer. Qual será o motivo para meu próximo choro? Aonde será a próxima marca do meu corpo? Ou por qual vergonha eu irei passar hoje? Do que eu vou ser xingada? Do que eu irei ser humilhada? Eu já acordo, já ajoelho e peço a Deus para que eu tenha paz, pelo menos naquele dia. Sou casada há mais ou menos 10 anos e eu e meu marido, que vou chamá-lo de Marcelo, conheci ele quando eu estava no primeiro ano do ensino médio e o Marcelo estava no último ano. Foi um romance arrebatador, mas já havia sinais que eu ignorei desde o começo. O Marcelo era ciumento, muito controlador. E uma vez, gente, durante o namoro, ele ficou sem falar comigo praticamente uma semana, porque ele me viu conversando com um colega de sala. Ele já brigava comigo, gritava, chegou até a me empurrar durante o namoro. Mas depois ele fazia com que eu me sentisse culpada pelaquela atitude dele, porque ele dizia que eu estava flertando com alguém, ou em um concurso ou outro que eu participava ali na minha cidade de modelo, concurso de beleza. Nossa, era um verdadeiro inferno, porque ele dizia que eu estava me exibindo, que eu queria chamar atenção. Então, por causa dessas reclamações, eu até parei de participar desses concursos, porque era muita briga. Eu realmente não lembro de um dia inteiro de paz durante o nosso namoro. Ele se desculpava por tudo que fazia comigo e colocava a culpa das atitudes dele em cima de mim. Por exemplo, em um dia, nós fomos juntos ao mercado e uma senhora, junto com o filho dela, que já era um homem adulto, se aproximaram de mim e falaram que eu era uma moça muito bonita e que eles só queriam me elogiar, uma coisa assim aleatória e banal, que para mim elevou minha autoestima, mas para o Marcelo foi praticamente um tapa na cara dele. Após essa ida no mercado, ele ficou uns 2, 3 dias sem conversar comigo, muito bravo, dizendo que a culpa do elogio era minha, porque possivelmente eu fiquei olhando para o filho daquela senhora e daí eles se sentiram na obrigação de ir lá e me elogiar, de manter esse contato comigo. Então, a culpa novamente era minha. Chegou uma época desse namoro que eu estava tão acabada que eu perdi uns 10 quilos. Comecei até a perder cabelo, minhas unhas só quebravam. Eu chorava dia e noite. Eu brigava com o Marcelo pelo telefone. O Marcelo ia até o portão da casa dos meus pais e me xingava do portão e eu entrava chorando. E vendo todo esse meu sofrimento e esse relacionamento totalmente abusivo, os meus pais me proibiram de namorar o Marcelo, de vê-lo, até mesmo de falar com ele. Eles me diziam que o Marcelo era um homem tóxico, abusador, que relacionamento não era para ser do jeito que o meu relacionamento estava, que eu só chorava, eu estava sofrendo muito e para os meus pais,
Aquilo era tão absurdo de como eu não via. Aquele cara estava me fazendo muito mal. Eu não ouvia os meus pais. Simplesmente não queria saber a opinião deles. Eu continuava vendo Marcelo, continuava chorando, continuava sofrendo. E os meus pais não sabiam lidar com aquilo. Eles me culpavam por eu estar sendo, nas palavras deles, trouxa de homem. Eles não queriam que eu tivesse aquela vida, mas eles não sabiam como me tirar daquele ciclo abusivo. As brigas dentro de casa com os meus pais viraram frequentes. Meus pais começaram a me ignorar e a me maltratar também dentro de casa. E não sabia lidar com um homem e separar de um homem que estava me fazendo tão mal. Chegou a um ponto, gente, que assim que o Marcelo concluiu aquele ano no ensino médio, ele foi na minha casa de carro e falou: estou indo para outro estado, você quer ir comigo? E eu, gente, fui. Eu fugi de casa e fui morar em um outro estado com o Marcelo. Eu não avisei meus pais, eu não peguei nada, eu simplesmente entrei no carro do Marcelo e fui embora com ele para outro estado. Assim que nós chegamos lá, eu não me matriculei em nenhuma escola, eu era menor, então eu consegui arrumar um emprego de meio período em um mercadinho de bairro mesmo, aqueles lá que quase nem pede documentação para você trabalhar. E quando eu comecei nesse trabalho, o Marcelo ele tinha muitos ciúmes, mas a gente precisava daquele dinheiro. Ele também conseguiu um trabalho e como ele estava trabalhando, a cabeça dele estava um pouco mais ocupada, então não ficava tão em cima de mim assim. Mas nós nunca tivemos paz. Ele brigava comigo toda vez que ele chegava do trabalho. A casa não estava limpa o suficiente, a comida não estava do gosto dele, eu não estava bonita o suficiente para recebê-lo. Eu tinha que manter relações com ele todos os dias, porque senão ele brigava comigo, achando que eu já tinha feito algo na rua e por isso que estava o recusando. Quando a nossa situação financeira começou a melhorar, ele comprou um celular para ele e um para mim. E aí começou o meu inferno. E se já não era, começou a partir de agora. Porque ele me ligava diversas vezes no dia. E ele nem tinha assunto, ele não queria falar nada de importante. Era só para saber aonde eu estava, com quem eu estava falando, o que eu já tinha feito. Às vezes ele só ficava mudo no telefone e eu tinha que ficar encontrando assunto para falar com ele. E, se eu não atendesse, ele brigava tanto comigo e dizia que eu estava traindo ele. Depois ele desligava o telefone na minha cara e eu tentava ligar para ele, conversar, dizer que nada estava acontecendo, mas daí vinha a parte que ele começava a me ignorar. Daí em casa não tinha mais briga, mas tinha aquele silêncio mortal. Mas o pior ainda estava por vir, porque em um dia o Marcelo foi no meu local de trabalho, que era um estabelecimento público, e eu estava atendendo um cliente que era mais ou menos da mesma idade que a minha. E esse rapaz, ele me deu uma gorjeta pelo meu trabalho e eu sorri e agradeci. O Marcelo viu essa cena e assim que eu cheguei em casa, ele me deu um tapa, me xingou e falou que era para mim sair daquele trabalho, porque senão eu ia ter que sair da casa dele. A partir daí, as coisas pioraram muito para mim, porque era o Marcelo que arrumava os meus trabalhos e ele só me arrumava emprego nos piores lugares. Todo o meu salário ia para conta dele. Eu não podia ficar com nada. Chegou uma hora que eu não tinha mais uma calcinha para vestir, porque ele não me dava o meu dinheiro do meu salário para me comprar minhas coisas. Eu me arrependi muito de ter fugido com ele, mas eu não tinha mais para onde voltar. Quando eu fugi de casa, eu cheguei nesse novo estado e eu não liguei para os meus pais. Meus pais simplesmente um dia foram dormir e quando acordaram no dia seguinte, eu já não estava mais lá. Hoje, eu sei que os meus pais pensaram que eu fugi com o Marcelo, que foi realmente o que aconteceu. Então, eles foram na casa dos pais do Marcelo e o Marcelo tinha contado que eu estava com ele em um outro estado. Então, assim, os meus pais sabiam que eu estava morando com o Marcelo e que eu tinha fugido de casa. Mas, da minha boca, os meus pais não ouviram nada. Eu não liguei para dar satisfação, para acalmá-los, para pedir desculpa, nada. Eu só fui deixando o tempo passar. E quando meu coração apertava, toda vez que eu falava que eu queria ligar para os meus pais, o Marcelo brigava comigo. Ele dizia que se eu ligasse para os meus pais, que não era nem para mim voltar para casa.
os meus pais não me amavam, não me queriam mais lá. E que eu tinha que parar de ser besta, de querer uma relação com quem não queria uma relação paternal comigo. E eu acreditava nele. Ele decidiu que o melhor seria ele fazer faculdade para que assim ele conseguisse um emprego melhor. Ele estudou bastante, ele se esforçou. Enquanto ele estudava, eu não tinha nem terminado o meu ensino médio. E quando eu falava de terminar, não podia. Porque se eu fosse para a escola, era porque eu estava procurando macho na rua. Bom, gente, ele terminou a faculdade dele, arrumou um emprego e quanto mais ele ganhava experiência, mais ele entendia daquele negócio, daquela função que ele fazia. Então, conforme o tempo foi passando, ele conseguiu abrir sozinho o próprio negócio dele. E deu muito certo. Em alguns anos, o Marcelo adquiriu um patrimônio gigantesco. Ficou rico. E agora, toda vez que ele grita comigo, que ele me bate, que ele me humilha, que ele não me deixa terminar os meus estudos, toda vez que ele me empurra, me sacode ou me larga em um lugar após eu ter dito algo ou olhado de forma que ele não gostou. Sim, gente, ele me larga nos lugares, às vezes em restaurante, e volta para casa sozinho. E eu não ando com dinheiro por aí. Então eu preciso depender da bondade de algum ser humano que me empreste um dinheiro ou pedir para que alguém me leve até em casa e quando chega em casa eu peço para ele pagar. Ele já fez isso comigo diversas vezes. Então, voltando, toda vez que ele me humilha, que ele grita comigo, que ele fala que eu não terminei meus estudos, toda vez que ele faz algo ruim para mim, eu ganho um presente. Toda vez que ele me trai, ele me leva para conhecer algum lugar novo nesse mundo. As pessoas que trabalham aqui em casa, elas somente não trabalham na minha casa, mas também me vigiam e contam todos os meus passos para ele. O carro que eu tenho? O carrão zero? Pois é, tá no meu nome sim, mas eu não posso tirar a minha carta de motorista, nem sei dirigir. Então o Marcelo me deu um carro, está lá na garagem, só para saber que eu tenho um carro na garagem e que eu não sou apta e que eu não sei dirigir. Eu tenho uma vida de prisioneira e eu não sei como eu vou sair daqui. Meus pais, o Marcelo permitiu que eu voltasse a procurar eles. Depois de mais ou menos uns 5, 6 anos em que a gente já estava aqui, o Marcelo já tinha acumulado uma certa fortuna, eu tive permissão de entrar em contato com os meus pais. Meu pai e minha mãe, eles guardam muito ressentimento de mim. Eles não me tratam mais como uma filha, mas sim como uma pessoa que saiu de casa e que mentiu para eles, que feriu eles e que traiu a confiança que eles tinham. Os empurrões, os abusos, as humilhações, os xingamentos, ninguém sabe o que eu passo, a não ser os funcionários aqui de casa. Mas eu não tenho amigas. Eu não confio nas mulheres que frequentam a minha casa. Eu tenho quase certeza que se eu contar qualquer coisa para elas, o Marcelo vai ficar sabendo. Aliás, todas elas são ou amigas dele ou esposa de algum amigo dele. Eu não tenho contato com nenhum vizinho e eu tenho certeza que os vizinhos que nós temos acham que nós somos um casal jovem e rico e muito feliz. Em meio a joias, eu vivo na minha gaiola dourada. Dentro desse castelo, eu sou uma princesa guardada pelo próprio demônio. Minha querida amiga, eu acho que dinheiro no mundo nenhum vai pagar a nossa liberdade, a nossa vida ter paz. Eu acho que paz e liberdade é o principal. Então, o meu mau conselho para você é: conte o que está acontecendo para os seus familiares, para os seus pais. Eu sei que vocês tiveram momentos ruins aí, mas eles são os seus pais. Então sente com eles e conte o que você está passando. Eu acho que juntos vocês vão conseguir uma solução. Esse homem pode ter dinheiro, pode ter poder, pode ter tudo. Mas eu sei, quando uma família abraça uma vítima, é muito mais fácil de ela conseguir se libertar do abusador.
Então eu sei que você precisa da sua família, porque sozinha é muito difícil. Então sente com seus pais, conte o que tá acontecendo pra eles, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar. Esse foi o meu único mau conselho que eu consegui pensar pra você. Mas eu sei que o pessoal aí dos comentários é muito melhor em aconselhar do que eu. Então dá uma lida aí nos comentários, eu sei que eles vão te dar alguma luz para você sair dessa situação. Sinto muito pelo que você está passando. Eu espero que você saia dessa gaiola de cristal, porque novamente, liberdade e paz é fundamental na vida de um ser humano. A gente se vê aqui todas as segundas-feiras às 8 da noite. Beijo para todos vocês. Que bom que o meu conselho voltou.